Fala, minha tropinha, como vocês estão? Tudo certo? Tudo errado? Tudo mais ou menos? E aí? Hoje vai ser um pouquinho mais complicado, hein, rapaziada? Dia chato, mano. Dia chato. Acho que a maioria já tá sabendo, né? Avisei nas redes sociais, avisei no Twitter, avisei no Instagram também. Então, rapaziada, hoje é dia 5/3, faltando nada mais, nada menos que 4 dias pra nossa estreia na Kings League, né? A gente vem aí de um período longo de preparação e agora a gente tá literalmente com a competição batendo na porta. A gente tem o treino do dia 5, né, que era o treino de hoje, do dia 6, do dia 7, do dia 8, que é praticamente um apronto, né, mais um rachão só para soltar a musculatura, e no dia 9 o jogo. Ou seja, a gente tinha 4 treinos, tirando de hoje, tem 3 treinos, e tirando o do dia anterior, que é mais para soltar a musculatura, são 2 treinos oficialmente que restam, né? Então a gente está literalmente colado na competição. É o momento dos últimos ajustes, é o momento da gente fazer as últimas adaptações assim, mas nada muito gigantesco de mudança, porque, enfim, a gente se preparou o tempo todo para chegar nesse momento, né? Ok. Fomos pro treino, a gente ia marcar um amistoso, a gente preferiu não marcar um amistoso para diminuir o risco de lesão, porque, porra, a intensidade no amistoso acaba sendo mais alta, principalmente com esses vazamentos aí de resultado e tal. Esses times que não jogam Kings, muitos querem ganhar, os times que jogam Kings e se enfrentam, não querem jogar a moral lá embaixo, não querem ficar tomando hate do público e tal. Então acaba que, infelizmente, essa pressão externa acaba influenciando também. E aí a gente optou por não fazer nenhum amistoso, nem nada. A gente preferiu fazer um treino nosso para ajustar as questões internamente. Trouxemos alguns sparrings para estarem treinando com a gente, para estarem ajudando a gente e tal. Sparrings que já foram wildcards em outras edições da Kings League. E, pô, hoje estavam lá ajudando a gente e tudo bem, né? Faltavam uns 10 minutos para acabar o treino com todos os jogadores e uns 20 minutos pra gente ter que liberar a quadra. E aí, pô, fui colocar minha chuteira, né, pra treinar os pênaltis, que eu ia fazer o treino depois do final ali. E quando eu fui fazer, eu atravessei o campo, parei do lado do Pantera aqui e a gente tava observando a reta final do treino, né? E aí, o tempo foi passando, faltava, sei lá, coisa de 1 minuto, mano. 1 minuto pra acabar o treinamento assim. O Douglinhas tava fazendo 1-1, então a gente tava fazendo um treino de 1-1 ali. E ali, cara, um dos nossos sparrings que tá ali pra treinar com a gente não teve absolutamente nenhum tipo de culpa. Aliás, não foi nem dando a entrada que ele acabou machucando o Douglinhas. Tipo, ele foi tentar driblar e os dois se enroscaram, e quando, tipo, eles se enroscaram com o Douglinhas tentando desarmar, ele caiu por cima do joelho do Douglinhas, tá ligado? E aí, mano, cara, porra, passa até um filme na cabeça, por mais que tenha sido hoje de manhã, cara, foi uma cena muito forte, tá ligado? Foi uma cena muito forte. O Douglinhas, porra, de imediato já, tipo, a gente viu o lance assim, todo mundo viu o lance e, porra, ele já caiu no chão, assim, gritando muito e pô, socando o chão assim, chorando de dor. E, cara, eu lembro perfeitamente assim, cara, no mesmo momento que ele caiu ali, pô, eu tava em pé, já me ajoelhei no canto, comecei a orar, olhei pro outro lado, tava o Davizinho ajoelhado dentro da área, orando. Pô, a Caju tava no treino, já desceu, todo mundo começou a orar junto, porque a gente sabia, cara, que era muito nítido que tinha sido uma lesão de joelho, porque, pô, o movimento foi muito claro, foi um negócio assim, cara, agoniante de ver. E, porra, a gente sabia o quanto que o Douglinhas estava voando, o quanto ele estava animado pra competição. Pra vocês terem noção, a última participação dele na Kings League Brasil foi no primeiro split, ele fez 16 gols, tá ligado? Então, era um cara que a gente confia, né? Mas agora confiava no sentido de que ele não vai poder jogar, de olhos fechados pra estar entregando um número de gols e assistências bizarro pra gente, porque ele sempre crava. O Douglinhas é um dos jogadores da Kings League com mais gols em 7x7, que é um momento que muitas equipes sofrem pra desenvolver alguma coisa. Tem várias equipes que a gente observa na Kings League que aproveita bem do escalonado, aproveita bem do dado, vai bem no match ball, mas no 7x7 é muito difícil fazer gol, e o Douglinhas é um artilheiro de 7x7, entendeu? E, cara, no momento que ele caiu, todo mundo já começou a orar e se juntar ali. Só que ao mesmo tempo a gente meio que tinha uma convicção pela força do lance que ia ser algo muito grave, entendeu? A gente sabe que para jogador de futebol a pior lesão é o LCA, né?
o ligamento cruzado anterior, que acaba tirando o cara ali por 7 ou 8 meses, e para ele voltar 100% a ficar no ritmo, às vezes até um pouco mais, compromete uma temporada inteira e tal. E, porra, todos os jogadores ficaram extremamente, abatidos, né, mobilizados, até porque, no dia a dia ali o Douglinhas é um cara ímpar. Para além do jogador que ele é e que a gente conta muito, ele é, uma pessoa fenomenal. Eu acho que no funkball ele já tinha caído nas graças do público, porque o pessoal já tinha conseguido ver a personalidade dele, e agora no desempenho ali no dia a dia, é um cara que, é imprescindível, talvez um dos mais amados ali do elenco. E aí, cara, a gente foi pro vestiário, todo mundo ali abatido, tentando passar a mensagem de força e tal, mas não tem muito o que fazer, porque lesão é lesão. Primeiro, agradecer também, mano, a rapaziada do funkball, que ajudou ali no primeiro momento. Claro que a gente tem os nossos profissionais também, mas o pessoal do funkball ia treinar depois, então todos os profissionais envolvidos na área entraram lá no nosso vestiário e, ajudaram também a gente tentar tranquilizar o Douglinhas ali. E aí, evidente, né? O pessoal deu todo o apoio pro Douglinhas, mas foi indo embora, porque o pessoal precisa ir pra sua casa, fazer seus compromissos e tal. E aí ficamos, ao final, o Pantera, que é o treinador, eu, o Zezinho, que é ali o homem forte do nosso futebol, vamos dizer assim, e o André, né, que é o manda-chuva. E aí a gente se juntou, entrou no carro, colocamos o Douglinhas no carro e fomos direto pro hospital para ele poder fazer a ressonância. E o André deixou a gente lá, aí ficamos eu, o Douglinhas, o Zezinho e o Pantera. E foi assim de meio-dia até 5, 6 horas da tarde pra noite ali. Ele fez a ressonância e o laudo, a gente ficou no aguardo do laudo, né? O laudo basicamente saiu no início dessa noite e, é muito ruim, porque muito provavelmente a gente não vai poder contar com ele numa boa quantidade de jogos. A gente já sabe que não joga o próximo jogo, muito provavelmente não joga o segundo, não joga o terceiro, não joga o quarto, não joga o quinto. Agora, graças a Deus, conversei muito com ele, não foi ligamento cruzado anterior e não foi uma ruptura total de ligamento. Então, ele não vai ficar 1 ano sem jogar bola, ele não vai ficar 8 meses sem jogar bola. Claro que, eu sendo presidente do desempenho, eu tenho que pensar no time, tenho que pensar no projeto, tenho que pensar na performance. Só que, é um atleta nosso, quando acontece uma situação dessa, vira prioridade antes de qualquer outra coisa, né? E, a gente tava muito preocupado do Douglinhas perder 1 ano da carreira dele e depois de voltar a ter aquele outro período para ficar 100% de novo, e aí ser um novo processo, e aí ter que recuperar a confiança. E acabou que graças a Deus, não chegou a esse ponto, mas pelo menos uns 40 diazinhos aí a gente acredita que o Douglinhas não vai poder jogar. Então as primeiras, vou te falar, que primeiras é um termo que é ruim pra usar, até porque não tem como criar nenhuma expectativa no público por ele em campo, porque a gente sabe que a gente não pode apressar o retorno dele, porque o retorno dele vai ter que ser feito de forma muito gradativa e muito responsável, né? Mas a gente acredita que talvez vamos botar aí que seja 1 jogo por semana, mais da metade do split, pelo menos, a gente acredita que ele fique ali de fora uns 5 jogos, talvez 6 jogos, pra, se tudo der certo, ele tá voltando ali na reta final e, se Deus quiser, a gente vai conseguir mandar muito bem pra ele chegar no momento que a gente vai estar bem, e ele vai chegar pra somar mais ainda, que é um dos jogadores mais importantes do nosso time, né? Então, até pedir pra vocês lá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, para desejarem força para ele, porque, cara, a gente ficou ali com ele, né, o dia todo, mas eu até falei com ele uma hora, ele falou, minha mente tá a milhão. Eu falei, cara, estranho seria se não tivesse, tá ligado? É natural que quando acontece um negócio como esse, a mente fica a milhão mesmo. Mas aí eu trouxe um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu rompi o ligamento cruzado anterior, eu fiquei muito na neurose de, se meu time tivesse perdido o jogo de antes, eu não ia estar jogando esse jogo, eu não tinha lesionado. Ou se eu tivesse pedido para sair
porque eu tava cansado eu não tinha lesionado. Ou se, pô, eu não fosse dar a opção pra receber o passe, não pulasse, eu não ia ter lesionado. E eu fiquei muito nessa neura, né? E isso tava me fazendo muito mal psicologicamente. E aí, porra, chegou um momento que eu cheguei no raciocínio de... É um raciocínio extremamente severo, tá? Mas no raciocínio de tipo assim, porra, e se eu não tivesse lesionado, saísse lá do local onde eu tava jogando num momento diferente, batesse o carro e, enfim, o pior acontecesse. É muito difícil a gente ficar trabalhando sem entender o propósito, porque aí a gente fica achando que o pior aconteceu, que a gente teve uma lesão e que sei lá o que e tal e tal e tal, sendo que às vezes, mano, é um plano que evita uma coisa muito pior que poderia acontecer e a gente tá reclamando de barriga cheia, sendo que era pra ser desse jeito, tá ligado? Então, torcer pro Douglas se recuperar o mais rápido possível. Só respondendo a vocês, que eu sei que essa pergunta já foi feita lá no Twitter e já foi feita aqui no chat. Não iremos jogar com um jogador a menos, teremos reposição. Agora, é evidente que é um baque, né, rapaziada? É evidente que é um baque. A gente tá falando de um dos jogadores que... Porra, Douglas era, assim, um dos principais jogadores da equipe. É que é muito difícil falar assim, porque todos os jogadores são muito importantes. Mas qualquer um que conheça o Douglas sabe da capacidade que o cara tem e sabe que você não encontra um Douglas por esquina. Douglas é um jogador único, então vai ter reposição. Enfim, não posso falar muito sobre ainda, a gente vai anunciar nas nossas redes, talvez a gente já anuncie até amanhã, eu vou bater com o pessoal do conteúdo para ver. A reposição já tá fechada, já foi comunicada e... Enfim, acredito que muito provavelmente vocês não conhecem, mas é uma pessoa, pô, de confiança nossa que tava no nosso radar há muito tempo, tava treinando com a gente e a gente quis privilegiar ali o elenco, o entrosamento, a família que a gente tá tendo, os jogadores que já são da nossa confiança, para não correr o risco de chegar um jogador, ter que entrosar e aí, pô, correr o risco de não ser um cara bom de grupo e, porra, não se adaptar, sei lá o quê. Então a gente trouxe alguém que tava, pô, botando pra fuder em todos os treinamentos e que o próprio Douglas vai ficar, pô, muito feliz de saber que essa pessoa tá ocupando o espaço dele ali até o momento que ele voltar, e no momento que ele voltar, se Deus quiser, ele vai voltar voando com a gente bem na competição e vai ser um a mais pra gente tá buscando os nossos objetivos, entendeu? Lesionado pode voltar no mesmo split? Pode, principalmente nesse split que é longo demais, é que tem um período mínimo de tempo que ele precisa ficar de fora quando você efetua a troca. Então você efetuou a troca de um wildcard por um outro jogador para entrar na posição dele como wildcard, existe um período mínimo que, querendo ou não, a gente acredita que vai bater com o tempo da lesão do Douglas. A gente acredita até que o tempo da lesão dele seja até um pouco maior do que o período que precisa ficar, então quando ele ficar 100%, ele já pode voltar, entendeu? Essa aqui é a parada. Ah, não, moço, contrata um cara bom, pelo amor de Deus, colocar um sparring pra ser wildcard. Cara, enfim, é porque eu não tô sendo grosso não, tá? É só porque, pô, você já partiu de uma premissa que pra mim, com todo respeito, é burra, de considerar que o cara é ruim sendo que você nem conhece o cara. Às vezes eu sinto que o público valoriza muito mais grife do que o desempenho em si. A gente teve um exemplo agora com a Loud na Kings Cup, todo mundo falava que ia ficar em último, foi o melhor time da fase de pontos, e que agora tá vindo pro segundo split, todo mundo já tá falando que é um lixo sem nem conhecer os jogadores. A gente tem um jogador que desde o primeiro dia de treino tá treinando com a gente e que todo dia internamente a gente falava como seria bom se a gente pudesse contar com ele, só que ele não estava no bolso do draft, porque ele é um jogador que não disputou a Kings, é um jogador que veio do campo e que estava treinando com a gente e que absolutamente todos os jogadores confiam nele. A gente fez uma reunião com os jogadores assim que a gente conseguiu, que a gente teve acesso à informação de que o Douglas acabava ficando de fora, e todos os jogadores de bate pronto responderam o nome da mesma pessoa. Então, tipo assim, eu não consigo entender a linha de raciocínio de chegar à conclusão que esse cara é ruim, sendo que você não conhece esse cara, tá ligado? Então, eu acho que é um pouco de paciência, principalmente no momento que você tá ouvindo aqui eu falar que a gente teve uma lesão hoje de manhã e que a gente tinha até hoje meia-noite para colocar uma pessoa no lugar. Então, tipo assim, se um clube de futebol profissional precisa de, às vezes, meses para fazer a negociação de um jogador, imagina agora com a gente tendo uma lesão meio-dia,
tendo que confirmar um outro jogador até meia-noite, tendo menos de 12 horas completas para fazer esse registro, sabendo que se não fizesse esse registro a gente ia jogar com um jogador a menos, entendeu? Então não tem muito o que fazer, é uma situação que não é fácil, evidentemente é a última coisa que a gente queria que acontecesse. Eu acho que, porra, isso é óbvio, eu nem deveria precisar falar sobre isso aqui, mas já aconteceu, então agora é trabalhar e a gente confia também em quem vai estar com a gente. Vou fazer uma forçada de barra lá pro pessoal do conteúdo apresentar para vocês amanhã, e aí vocês já vão saber quem é, e aí vocês vão estar familiarizados, e segunda-feira vocês vão ver jogando, e aí vocês tirem as próprias conclusões, entendeu? Tá ligado? A live da Kings vai ser aqui pelo seu canal mesmo? Cara, na Kik sim, no YouTube vai ser no canal do Deck, mas na Kik vai ser na minha live, entendeu? Então vocês vão ter duas opções. Para quem prefere assistir na minha live aqui na Kik, vai conseguir assistir. Para quem quiser assistir pelo YouTube lá no canal do Deck, vai conseguir assistir também. Ah, quero colocar na televisão e tal, sei lá o que. Vocês têm a opção rodando lisinho no YouTube. Vai fluir também, normal, entendeu? Não pensa em abrir uma roxinha também? Cara, não, Vitor. Ser bem honesto, não penso não, cara. Infelizmente, a Twitch tá com muito ad, né? Então, se eu tenho uma plataforma que é a Kik, sem ad, e se eu tenho o YouTube ali rodando lisinho pra rapaziada, eu acho que faz mais sentido, entendeu? Mas abre no YouTube, mas vai ter no YouTube, pô. Só não vai ser no meu canal de corte, vai ser no canal do Deck, entendeu? Queremos você dando o pulinho igual o Jorginho antes de bater o pênalti. Pô, pera aí. Tem a mínima condição de ficar dando pulinho, não. Pulinho, que você quer que dê pulinho, cara. Você tem que querer que eu faça o gol, mano. Pedir pra eu dar pulinho, que faz sentido nenhum. Porra de pulinho. Renato, primeiramente, posso ter sido babaca, então perdão, mas quando eu vou lançar o primeiro bastidor? Ué, cara, se eu não me engano, o primeiro vídeo de bastidores sai amanhã. Eu vou confirmar isso com a rapaziada, mas ele já tava pronto, quer dizer, ele tava pronto, ele tava nos últimos ajustes pra ficar pronto. E eu acho que amanhã tem um vídeo de bastidores maneiro que vai sair, entendeu? Mas basicamente é isso, entendeu?